Paz, igreja, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom nós celebrarmos a bondade do Senhor, amém? Semana passada nós tivemos o Dia dos Pais e eu falei sobre o papel de um pai, papel quando um homem se levanta, quando ele tem esse papel de redirecionar, de receber e redirecionar alguém, né? E nessa noite eu quero continuar falando sobre uma responsabilidade, né, que não é apenas para um pai, não é apenas para uma mãe, não é apenas para um filho, mas para uma igreja. Então o tema dessa palavra de hoje é uma igreja que não se distrai. Repete comigo, uma igreja que não se distrai. Sabe, nós iremos ler, você pode abrir tua Bíblia e deixar ela aberta no livro de Neemias. Talvez você nunca leu esse livro. Esse é um dos profetas que nós temos no Antigo Testamento, que foram levantados para fazer algo extraordinário naquele momento. O povo de Israel estava mais uma vez cativo, mais uma vez seus portões e os seus muros derrubados, mais uma vez eles se afastaram do caminho do Senhor e colheram as consequências. E foi interessante que nós vemos um homem que ele estava servindo no palácio. Vamos ler Neemias 1, de 1 a 6. E a palavra do Senhor nos fala o seguinte: a palavra de Neemias, filho de Alaquitas, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Aneri, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escapavam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a sua aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e aos teus olhos abertos, para que te atendas o coração do seu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos meus pecados, dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Vamos orar? Jesus, obrigado pelo teu amor sobre nossas vidas. Obrigado porque a tua palavra se revela novo e de novo. Muito obrigado, Jesus, porque nessa noite nós podemos abrir a tua palavra e sermos preenchidos pela tua verdade, e a tua verdade que nos liberta. Nessa noite nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, ó Pai, e nós oramos não apenas para que nós possamos ouvir a tua palavra, mas para que venha um temor sobre os nossos corações, sobre as nossas palavras e sobre as nossas escolhas. Ó Pai, nós oramos nessa noite, pedimos que venha um revestimento celestial sobre nós, nos redirecionando de acordo com a tua vontade e debaixo da tua verdade que está expressa na tua palavra. Nós oramos também pelos nossos filhos que estão sendo ali ministrados, ó Pai, que haja a tua graça, que haja teu favor, que haja a tua visitação ali no Kids, no Teens. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, um breve relato. Neemias estava confortavelmente, ele era escravo, mas ele vivia protegido. Ele estava protegido na cidade de Suzã, numa cidadela, ele vivia num palácio, ele servia ao rei. Então nós vemos que ele tinha influência, ele tinha segurança, ele tinha alimento, mas ele não conseguiu ficar parado. Começou a haver dentro do coração dele uma indignação santa que precisa haver sobre o teu e o meu coração, amém? Quando nós olhamos e ele pergunta como está a nossa terra, como está o nosso lar, e a resposta ela é dolorosa, a resposta ela vem diferentemente daquilo que ele esperava, que no meu povo está em miséria, ele está passando fome, não há muros e os portões foram ateados fogo. Quando nós falamos sobre muros, quando nós falamos sobre portões, nós falamos sobre, não apenas sobre proteção, mas falamos também sobre identidade. Nos portões havia uma triagem, você pode entrar, você não pode entrar.
Tem horário, tem limites, tem algumas coisas que eram pré-estabelecidas, que podiam não acontecer. É como se fosse uma imigração que havia em cada cidade. As cidades eram cidades-estados, elas tinham autossuficiência, proteção e tudo aquilo que acontecia dentro delas. E ali nós vemos que uma resposta dolorosa começa um processo grande, um processo de mudança dentro do coração dele. Sabe, meus amados, quando nós ouvimos falar que alguém desamparado, quando nós ouvimos falar sobre alguém que está em pecado, quando nós ouvimos falar que tem uma família que necessita de restauração, de recuperação, o nosso coração precisa ser movido a esse lugar, amém? O nosso coração, a nossa mente precisa começar a ter uma incomodação, por mais que seja tudo bem na tua casa, e glória a Deus por isso. Todo filho de Deus precisa ter uma inquietação, e é isso que eu quero falar nessa noite. Nós não podemos nos distrair com as coisas que esse mundo pode nos dar. Nós sim passamos por lutas, sim nós passamos por aflições, mas também temos tempos de mudança, amém? Nós temos tempo de celebrar, nós temos tempo de agradecer, e nós não podemos, quando nós estamos nesse momento, nos distrair daquilo que nós fomos chamados para fazer como igreja, né? A ruína era externa, mas ela revelava também a fragilidade daquele povo, sabe? E Neemias, no versículo 4, fala assim: quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor. É interessante que antes dele reconstruir, antes dele iniciar esse processo, ele para, ele jejua, ele ora. Neemias podia falar assim: mas eu estou longe, eu não tenho o que fazer, eu não tenho recursos, não há o que possa ser feito. E Neemias, ao invés de perguntar, por que o outro não faz? Ele começa a falar assim: Senhor, o que precisa ser feito? E essa precisa ser uma incomodação sobre a tua vida e sobre a minha vida, amém? O que eu preciso fazer? O que Deus está chamando a mim? Há um chamado celestial sobre as nações, amém? Há um chamado também local para a igreja Siloé, mas também cada um de nós precisa carregar essa mensagem de vida, de salvação e de propósito. Então por isso que nós precisamos aprender a não nos distrair. E é interessante que ele começa a confrontar o seu pecado. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar o culto, nós estávamos conversando com o pessoal do louvor e falamos que muitas vezes nós precisamos entrar antes das pessoas entrarem no tabernáculo, elas lavavam os pés, lavavam as mãos, mas hoje em dia nós não temos essa prática, de lavar os pés, lavar as mãos fisicamente, mas nós precisamos, antes de entrar na presença do Senhor, sondar os nossos corações, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela concupiscência da nossa carne. E é isso que Neemias faz. No versículo 6, ele fala assim: estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e de noite, pelos filhos de Israel. Ele estava orando por outras pessoas, ele estava orando pelo seu povo, mas que estava distante. Então não era propriamente o seu erro, a sua falha, mas ali ele assume uma responsabilidade, e ele fala assim: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, do qual, o que? Eles têm cometido. Esse povo é ruim. O que ele fala? Nós temos cometido contra ti, eu e a minha casa do meu pai pecamos. Ele se coloca numa brecha de intercessão, ele se coloca e inicia esse processo, o quê? Pedindo perdão. Ele não fala eles pecaram, mas ele falou nós como nação pecamos. E é isso que de tempos em tempos Deus nos chama para fazer, de orar. Principalmente às quartas-feiras nós temos tempos de orar por arrependimento da nossa nação, arrependimento, Nós estamos iniciando, hoje começa oficialmente as campanhas políticas, e uma oração que eu e você precisamos fazer, queridos, é: Senhor, perdoa os pecados da nossa nação, coloca homens e mulheres que amam a tua presença, que têm um encontro contigo, amém? Coloque homens e mulheres perto dessas pessoas que exercem poderes nas 3 esferas governamentais e
no executivo, no legislativo, no judiciário, que ame a tua presença e façam com que o coração deles se voltem ao Senhor. Amém? Essa precisa ser uma oração do povo de Deus, o povo que ama o Senhor. Então, Neemias, antes ele ir reparar brechas físicas nos muros, ele começa a pedir perdão e começa a reparar brechas emocionais, espirituais que estavam sobre aquela nação. Sabe, como eu falei, Neemias podia continuar no palácio, ele podia continuar fazendo de conta que nada aconteceu. E sabe, queridos, quem ama a Jesus não pode ficar vivendo uma vida de faz de conta. Quem ama Jesus não pode viver confortavelmente enquanto famílias estão desmoronando, enquanto casamentos estão sem diálogos, enquanto filhos estão crescendo sem pais, estão crescendo longe do caminho do Senhor. Nós não podemos ficar confortáveis, sentados nos nossos palácios, enquanto feridas emocionais estão sangrando e nós vemos essas pessoas largadas à beira do caminho e nós apenas estamos passando sem ter tempo para ministrar os seus corações. Amém, igreja? Nós precisamos ter os nossos corações voltados para o Senhor, que enquanto não tiver todas as pessoas na nossa cidade, na nossa nação, voltando seus corações ao Senhor, enquanto eu como cristão, cada um de nós cristãos, não estivermos cuidando de uma pessoa, discipulando um novo convertido, algo precisa mudar. Então nós não precisamos apenas falar, lá tem ruínas, naquele casamento tem ruínas, naquela casa tem ruínas, mas nós precisamos perguntar, Deus, o que o Senhor quer que nós façamos diante dessa informação? O que o Senhor quer que nós façamos a partir de hoje, a partir disso? E sabe, queridos, o primeiro ponto dessa noite é uma igreja que não se distrai, ela reconhece a grande obra que Deus lhe confiou. Nós precisamos entender que nós somos dele e que Deus tem um chamado particular para nós como igreja de Siloé e para cada um de nós como indivíduos. E nós precisamos entender. Esses dias eu estava vendo um testemunho do Ademar de Campos. Nós tivemos o privilégio de receber ele no ano passado, os 25 anos da igreja. Um homem que já tem, 30, 40, 50, 60 anos de ministério. E ele falou assim, olha, para mim o chamado está debaixo de uma cobertura, eu preciso ser enviado pelo meu pastor, por aquilo que Deus tem reservado para mim. Eu não faço um convite, eu não vou a qualquer lugar, porque eu tenho um chamado, meu chamado está debaixo de um chamado da igreja, meu chamado é servir as vidas, mas dentro da igreja. E eu achei isso tão lindo, tão humilde, de um homem que já conquistou tantas coisas no reino, né? E tem uma história, ele falando, se você não viu, vale a pena você dar uma olhada, essa humildade dele de falar assim, olha, é muito importante, né? É mais importante do que o meu chamado individual, é entender que eu faço parte de um corpo e eu preciso estar debaixo na direção, né, pastoral e tudo, né? E é isso que nós precisamos entender, meus queridos. Depois de orar, Neemias, ele recebe uma autorização do rei. Ele estava, né, debaixo da autoridade de um rei. E antes dele sair, foram aproximadamente 4 meses de planejamento antes dele receber a mensagem até ele sair com as cartas, com o envio real, com toda a ordem, com toda a liberação, né? Então ele conseguiu cumprir, né? E a gente sabe que ele cumpriu o chamado dele, ele cumpriu a missão, mas tudo começou porque ele aprendeu a se submeter e respeitar o tempo, os processos e o tempo de envio. E ali em Neemias 2, vamos avançar um pouquinho, Neemias 2, do 17 ao 20, fala assim, mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos em Jerusalém. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e eu lhes relatei minha conversa com o rei, e eles responderam, sim. Quer dizer, quem responderam? O povo de Israel, o povo que estava naquela cidade em ruínas. Esse povo falou assim, sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar a boa obra. Então ele chega, ele fala assim, eu fui enviado primeiramente por Deus, mas eu também tive uma liberação do meu rei, de quem tinha poder sobre mim, né? Eu só saí porque eu fui enviado, eu trouxe as cartas, trouxe tudo aquilo que era necessário, eu vim com um selo real sobre a minha vida. E o versículo 19,
Mas quando Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gerem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então Neemias, ele estava debaixo de autoridade, e pessoas começaram a se levantar, pessoas começaram a se incomodar, pessoas que estavam muito confortáveis. Se você for olhar, esse Sambalate, ele era uma pessoa que ele exercia um poder ali na região, ele queria exercer também o poder dele, ele tinha seu poder ali sobre o reino de Judá, e ele queria estender ali sobre Jerusalém, aquela região. Tobias, provavelmente a mesma coisa, e Gesem, ele tinha um comércio muito forte naquela época, então eles estavam interessados no que? Não importa que o povo está humilhado, não importa que o povo está despedaçado, não importa que o povo está em ruínas, o importa é o meu lucro, é o meu ganho, a minha influência. Sou familiar com algo? O que importa não é o que o povo necessita, o que importa é o que eu quero, o que é importante para mim. E aquelas pessoas começam a se levantar contra Neemias, querendo colocar ele contra o rei que ele tinha liberado ele, e contra o Deus de Israel. Queridos, a cidade estava assolada há aproximadamente 140 a 150 anos. Nós vemos lá no livro de Esdras, no capítulo 4, que começou a tentar reconstruir, mas não teve êxodo. E agora Deus envia no tempo certo a pessoa certa, debaixo da mão do Senhor, mas também debaixo da autoridade humana, para que a obra não fosse apenas começada, mas que ela fosse concluída. Então repete comigo: a obra não é apenas para ser começada, mas ela precisa ser concluída. Então tudo aquilo que Deus faz, Ele começa e Ele termina, e nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. E é interessante que o povo responde o quê? Sim, imediatamente nós vamos reconstruir esse muro. Sim, nós estamos com você. Então nós vemos que uma das marcas desse ministério de Neemias é que o povo veio com ele, cada um pegou um trecho do muro, então as famílias inteiras iam para o muro e ajudavam a reconstruir. Então Neemias não apenas tinha o favor de Deus, o favor do rei, mas ele começou a ter o favor do povo, e é isso que nós vemos lá em Atos, uma igreja que fervilhava, uma igreja que crescia, Atos 2, 42 a 47, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e você vai vendo sinais, maravilhas aconteciam, e tinha o carisma das pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós temos o favor de Deus, quando nós andamos debaixo de uma cobertura nessa terra, naturalmente nós começamos a prosperar, naturalmente nós começamos a abençoar e servir pessoas, amém? Naturalmente coisas sobrenaturais começam a acontecer, porque nós apontamos diretamente para os céus, e é esse lugar que eu e você precisamos estar, meus irmãos, é entender que a obra, ela vai se cumprir. Então nós não temos tempo para distração. Vamos continuar, Neemias 4, do 1 ao 9, então a obra agora ela começou, então até então era somente um projeto, Neemias apresenta o projeto, agora em Neemias 4, a obra efetivamente começou, e fala assim: Sambalate ficou o quê? Furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignado, zombou dos judeus, disse na presença dos seus companheiros, dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo, quer dizer, desmerecendo, zombando, quer dizer, vocês não têm poder, vocês não têm força, imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios, quer dizer, começaram também a zombar de Deus, zombar da autoridade de Deus. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava do seu lado e comentou: ei, basta uma raposa subir ali e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles.
e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira aqui diante dos construtores. Versículo 6, por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo, o povo começou a entender, o povo começou a ver as promessas de Deus se cumprindo. Então por isso que os ataques vieram, as oposições vieram, as zombarias vieram, porque um povo unido, ele vai vencer, ele vai triunfar. Amém, queridos? Versículo 7, no entanto, quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas, os azoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém, presta atenção nessa palavra, brecha, as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, ergueram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio, mas nós oramos o nosso Deus e colocamos guardas na cidade dia e de noite para nos proteger. Então você vê a obra do Senhor crescendo, você vê a obra do Senhor avançando, você vê as pessoas animadas, você vê as pessoas motivadas pelo Senhor, e você vê o que? A oposição crescer. E muitas vezes nós falamos: Deus, eu estou fazendo tudo certo, porque o diabo está começando a se levantar contra mim. Deus, eu falei que eu ia para a célula e agora começou a acontecer várias coisas. Deus, eu falei que eu ia me batizar. Deus, eu falei que eu ia fazer isso. Porque, meu querido, vou ser muito sincero com você, se você anda de braço dado com o diabo não vai se incomodar com você. Se a tua vida está muito tranquila, se o diabo não se levanta contra a tua vida, talvez você está andando muito mais perto do diabo do que perto de Deus. Quando nós escolhemos ter uma só fé, uma só visão, que nós acabamos de cantar nessa noite, há uma só igreja, uma só fé, um só batismo, uma só fé e um Jesus Cristo. Quando nós estamos posicionados, nós oramos para que o Senhor guarde, para que o Senhor nos livre, para que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, amém? Isso é verdade, Ele nos protege, mas haverá dias de tensão, haverá dias de incomodação, e nesse lugar eu e você iremos perseverar, porque a obra será construída, as brechas vão ser fechadas em nome de Jesus, e a obra vai avançar em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus, aleluia! A obra vai continuar. E eles ficaram de novo, quando as brechas começaram a ser fechadas, eles reagiram. Meu irmão, minha irmã, quando você começar a orar, levantar de madrugada para orar pela tua casa, o diabo vai tentar subir, mas você vai declarar: sobre a minha casa reina o Senhor, e o diabo não tem mais poder. Quando você, mulher sábia, começar a aprender a se posicionar na tua casa, as tensões vão aumentar, mas você vai também intensificar a tua oração e vai falar: sobre a minha casa, sobre os meus filhos, o diabo não tem mais poder, amém? Quando você começa a se posicionar no teu trabalho, tensões vão acontecer, mas nesse lugar você declara: esse lugar que eu estou, o Senhor me deu, é promessa do Senhor, então eu irei prosperar aqui, amém? Então você começa a mudar o tom das tuas orações, você começa a sair de uma oração passiva e você começa a duelar no campo espiritual. Você nota que ele ora ao Senhor, mas ele coloca guardas, ele coloca sentinelas, é o vigiar e orar. É uma igreja que não tem tempo para se distrair. Nós iremos orar, nós iremos nos posicionar, nós iremos nos levantar em jejum, mas nós também seremos inteligentes e colocaremos guardas, proteções para guardar a nós e as nossas gerações, amém? É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, é se posicionar nesse lugar e é sermos vigilantes. Haverá resistência toda vez que a igreja se levantará, mas toda resistência vai cair em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus sobre a tua vida, essa é a promessa de Deus sobre a minha vida. Então muitas vezes quando nós sentimos resistência, nós achamos: opa, está errado, opa, acho que eu estou indo para o lugar errado,
Pelo contrário, quando você tem resistência, é sinal que você está indo para o caminho certo, você está nadando contra a maré, e o Senhor é contigo, a guarda do Senhor é contigo. Então, igreja do Senhor, eu e você precisamos aprender a pregar o Evangelho, a amar pessoas, a servir vidas, a trazer aquele que está enfermo, curado, e ele ser curado na casa de Deus, amém? É esse lugar que a igreja do Senhor foi chamada para fazer, e nesse lugar não há lugar para distração. Então eu falo assim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, não há lugar nem para brechas e nem para distração. Amém, queridos? Segunda verdade, nós precisamos trabalhar e vigiar enquanto nós trabalhamos. Vamos lá para Neemias 4, versículos 7 a 9. Vale a pena você ler esse livro inteiro, tá? Esse livro é incrível, eu amo esse livro, e eu quero tentar passar por quase todo ele nessa noite, né? Mas vale a pena você ao longo da semana ler Neemias pelo menos de 1 a 6 ao longo da semana. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente animado e fortalecido. Versículos 7 a 9 fala assim: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, de novo os mesmos, o trio ali, isso, né? Os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam o quê? A fechar as brechas. Ficaram de novo muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar o quê? Confusão ali, porque ele sabe, né, que quando há confusão, quando tira a visão, quando tira o foco, as pessoas perdem o foco, perdem a direção. Então por isso que nós estamos declarando nessa noite para os reinos espirituais que nós somos uma igreja que não se desvia, nós somos uma igreja que não se distrai. E ali eles falam assim, criar confusão ali, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra ele de dia e de noite. Então, mais uma vez nós vemos essa verdade, mais uma vez nós vemos ele se posicionando. E os versículos 16 e 18: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que construía a muralha, os carregadores que por si mesmo tornaram as cargas, cada um com suas mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura enquanto construíam. Os que tocavam a trombeta estavam ao seu lado para justamente anunciar se havia inimigos indo. Então tinha as pessoas de combate, as pessoas de proteção e as pessoas que iam anunciando. Meus irmãos, isso é algo profético, é algo que nós como igreja do Senhor precisamos aprender e tomar como consciência nesse dia. As oposições vão aumentando, as estratégias do Senhor vão vindo sobre a igreja, mas a obra não vai parar, a obra não vai nem ser atrasada. E é interessante que a oração não levou o povo para passividade, ficar apenas orando, Jesus, Jesus, salva-nos dos nossos inimigos, e para tudo e vamos orar. Mas também a ação não levou o povo à autossuficiência. Vocês entendem que essas duas coisas são importantes? Nós precisamos orar, mas nós também precisamos agir. Nós não podemos só agir, porque isso faz com que a gente acredite que é a força do nosso braço que vai fazer com que a gente vença, e não é o poder da oração que vai adiante de nós, é a palavra do Senhor que vai adiante de nós. Então a oração não levou o povo à passividade, mas a ação também não levou o povo à autossuficiência, e é esse o lugar de dependência do Senhor. Versículo 17: os que construíam faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Homem de Deus, Deus te levantou para você proteger a tua casa. Homem de Deus, o Senhor te levantou para ser o sacerdote da tua casa, para você ser inteligente, para você orar, mas você também vigiar e proteger o teu lar. E esse é o lugar que nós precisamos entender sobre a nossa casa e sobre a nossa igreja e sobre o reino do Senhor que está avançando. Nós vemos conforme as trevas têm acrescido no mundo afora, nós temos visto uma igreja triunfar. Esses dias eu estava vendo um pastor brasileiro que estava enviando recursos lá para a região da Ucrânia e da Rússia,
E disse que em algumas regiões as boates tiveram que ser fechadas porque eram os pontos onde os drones iam para matar o máximo de pessoas possíveis. E aqueles locais gigantes já não tinham mais espaço, e os donos daqueles barracões muito grandes não tinham mais o que fazer, eles estavam desesperados, que eles queriam alugar. Então ele falou assim, que questão de $100 por mês, eles estavam alugando barracões gigantes que eram boates, e hoje se reúnem homens e mulheres, jovens, sedentos, prostrando ao seu Senhor, porque eles, em meio àquela guerra, em meio àquela dúvida, em meio àquele dia, se eu vou morrer hoje ou não, qualquer momento isso pode explodir, aquelas pessoas começaram a buscar o Senhor com intensidade. Igreja do Senhor, igreja brasileira, que nós sejamos despertados nesses dias para ver o reino espiritual e ver que a qualquer momento Jesus pode voltar e nós precisamos estar prontos. Nós temos que ser essa igreja que não se distrai com os oponentes. Nós precisamos ser uma igreja que entende o tempo profético que ela está vivendo. E nesse lugar lá, aquilo que diz lá em 1 Pedro 5, 6 a 9, portanto, humilhe-se diante do grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Quer dizer, a única pessoa que nós iremos nos humilhar, que nós iremos nos curvar, é diante da mão do Senhor. E é nesse lugar que nosso coração precisa ser humilde, amém? É nesse lugar que nosso coração precisa derreter diante da presença do Senhor. Versículo 7, entregue todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então Pedro, ele nos adverte de que nós não seremos dominados pelas coisas desse mundo, e nós iremos apenas nos prostrar diante do Senhor. Sabe, nós precisamos viver em discernimento, viver atentos e saber que a nossa luta não é contra Sanbalates, nossa luta não é contra Tobias, nossa luta não é contra o nosso chefe. Marido, tua luta não é contra tua esposa. Esposa, tua luta não é contra teu marido. Filhos, tua luta não é contra teus pais. Pais, tua luta não é contra teus filhos. A nossa luta é contra principados e dominadores que tentam dragar os nossos corações, as nossas mentes e nos levar para longe do Senhor. Esse é o lugar, queridos, que nós precisamos entender que a igreja que se levanta, uma igreja que não se distrai, né? Nós entendemos a guardar a aliança, amar a presença de Deus, a discernir o tempo que nós estamos vivendo. E a igreja do Senhor também, ela precisa acolher, mas acima de tudo, ela precisa estabelecer limites. E a igreja do Senhor é essa. Neemias precisou estabelecer limites de proteção, e a igreja precisa estabelecer os limites que estão na palavra de Deus, nem a mais, nem a menos, mas a palavra de Deus estabelece limites. Sabe, queridos, Neemias ele não estava brincando de reconstruir, e nós não estamos brincando de ser igreja. Você não está brincando de ser marido, você não está brincando de ser esposa. Nós precisamos entender que as famílias estavam envolvidas na obra. Você e eu precisamos estar envolvidos na obra de reconstrução, de reconstruir a nossa nação, de reconstruir a nossa cidade, de reconstruir lares que estão hoje solitários. Meus queridos, a igreja do Senhor, eu posso falar que agora a igreja Siloé tem sido esse lugar. O trabalho tem sido feito. Em todas as células nós temos pessoas novas, todas as semanas tem pessoas, novos filhos chegando, e para nós é um privilégio poder cuidar, servir de você que está chegando há pouco tempo na igreja. Nós queremos realmente ter esse privilégio de cuidar do teu coração e guiar os teus passos num lugar de vida e de proteção. Sabe, queridos, enquanto nós cuidamos das famílias, nós permanecemos firmes na palavra, constantes em oração, mas atento às brechas que podem comprometer a obra. Sabe, essa semana eu estava, esses últimos dias, metade dessa semana eu ouvi uma música que eu não conhecia, e chama Reacende a Chama, de uma cantora chamada Suede Silva. E o refrão, ela fala assim: perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais
porque pararam de falar do céu, achando que Cristo não vai mais voltar, já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Mas eu sei que existe uma igreja dentro da igreja, existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Uma igreja que não se distrai, ela continua anunciando com vozes de trombeta que o céu é real. Uma igreja que ela não se distrai, ela continua falando que em breve Jesus voltará. É uma igreja que grita, que anuncia a salvação, santificação, oração, e que o céu é real. E é uma igreja que apenas sussurra a prosperidade, é apenas que fala sobre os bens que nós podemos ter nessa terra, mas a nossa convicção está nas coisas celestiais. Então nós precisamos gritar eternidade. Igreja do Senhor, grite eternidade por onde você passar. O céu é real, em breve Jesus vai voltar. Aleluia, aleluia. E sabe, queridos, uma igreja que não se distrai, ela discerne convites que afastam da missão. Vamos lá para Neemias 6, quando Neemias 6 de 1 a 4, quando Sambalate, de novo o trio aí, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos seus inimigos ouviam que tinham reconstruído a muralha, e nela já não havia mais brecha alguma, ainda que até esse tempo eu não havia concluído e colocado os portões no seu lugar. Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso eu enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. O convite era amigável, o convite parecia uma trégua, parecia algo de paz, parecia, vamos, já que eu não posso lutar contra você, vamos viver amigos. Mas ele o que? Discerniu espiritualmente, ele entendeu que a intenção era diferente da fala. Sabe, queridos, ele fala no versículo 2, eles intentavam fazer o mal, e a resposta de Neemias nas 4 vezes foi: estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para descer. Sabe, meu irmão, minha irmã, uma igreja que não se distrai, é uma igreja que sabe que está fazendo uma grande obra, e ela não tem tempo para descer da onde Deus chamou para ela estar. Não é que a gente não vai ter tempo com as pessoas, não é que a gente não vai ter tempo de relacionamento com as pessoas, não é que a gente não vai ter tempo de olhar para as pessoas que estão largadas ao longo da estrada, e que eu ministrei 15 dias atrás do bom samaritano, de resgatar ela, mas isso faz parte da função da igreja: resgatar, trazer, cuidar, né? Pegar o tempo, né? Esses dias eu estava conversando num aconselhamento, eu falei assim: olha, eu amo esse tempo pastoral de investir tempo, de colocar a ovelhinha no colo, tirar os carpichos, passar, né, um curativo onde está doendo, e depois liberar essa pessoa mais leve para ela continuar a jornada. Isso faz parte do nosso chamado pastoral. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós temos, e como os bons brasileiros, muitas vezes nós aceitamos convites, depois que a gente chega lá a gente fala assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes nós sentamos em mesas que nós não deveríamos ter sentado, e quando nós sentamos, nós falamos: o que é que eu estou fazendo aqui? A partir de hoje, meu irmão, minha irmã, antes de qualquer convite que possa parecer bacana, é só um aniversário, é só um café, é só um chá, é só, sei lá, ora, Senhor, qual é a intenção? Qual é o propósito? Eu tenho tempo de parar o que eu estou fazendo para fazer isso? Sabe? E muitas vezes nós fazemos algo porque a gente fala assim: mas se eu não for, o que vão dizer? O que vão pensar? E sabe, com muito amor, com muita graça, fala assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para descer. Você é importante, mas eu não sinto que essa nossa conversa vai nos levar para perto de Deus. Eu não acredito que essa conversa vai nos levar
para mais perto do Senhor. Sabe, queridos, eu tenho uma vida, agora eu falo do Arthur, eu tenho uma vida bastante corrida, trabalho fora, tenho o privilégio de ser marido, pai de 2 crianças, tenho um privilégio incrível de ser pastor dessa igreja. Então hoje, sinceramente, sabe para que eu tenho tempo? Para amar a presença de Deus, para servir as pessoas que querem ser cuidadas, mas eu não tenho mais tempo de ficar perdendo tempo, de me distraindo com coisas que a gente para de falar do céu. Quantas vezes a gente está cansado, exausto, porque a gente está gastando tempo com pessoas que, igual eu falei na semana passada, que escolhem viver longe do Pai, conscientemente escolhem viver longe do Pai, e você está lá tentando mostrar para ela que o chiqueiro não é tão ruim, você está tentando convencer, e eu entendo que a intenção é boa, mas lembra qual é a grande obra que Deus te chamou para fazer. Teus filhos têm que ser cuidados, tua esposa tem que ser cuidada, teu marido tem que ser cuidado, a obra de Deus precisa avançar, você precisa ter tempo, meu irmão, minha irmã, para todas as coisas, para que haja um equilíbrio na tua vida, e para nós termos equilíbrio hoje, em 2026, nós precisamos abrir mão de coisas que só nos fazem cair em distração, sim ou não? E esse lugar, sabe, queridos, eu hoje, meu chamado pastoral é o quê? Aquilo que diz lá em Atos 6, me dedicar à oração e ao estudo da palavra, e a pastoreamento. Então hoje, sem brincadeira, se a conversa não vai edificar, se a conversa não vai me levar para perto de Jesus, se essa conversa não vai levar a pessoa ao arrependimento, se essa conversa não vai levar essa pessoa para estar junto, para entender que o muro precisa ser reconstruído, e que eu e você precisamos nos posicionar e juntos reconstruir aquilo que o Senhor nos chamou para reconstruir, desculpa, eu não tenho tempo, a obra do Senhor é mais importante, e eu não vou descer da onde o Senhor me chamou para estar. Isso não é orgulho, mas isso é temor, é saber aquilo que Deus me chamou para fazer, e saber o que Deus não me chamou para fazer. Ontem nós tivemos um treinamento com o pessoal que cuida da recepção e dos carros, e a gente tem no treinamento o que eu preciso fazer e o que nós não podemos fazer. Nós não podemos manobrar carros, nós não podemos acompanhar crianças do banheiro, nós não podemos... E está tudo certo, são coisas que nos protegem, que nos ajudam a saber. E esse lugar, sabe, queridos, que nós precisamos entender. Uma igreja madura não é aquela que responde com sim a tudo, mas sim aquela que sabe reconhecer o que merece ou não a nossa atenção. Nem todo convite deve ser aceito, nem toda provocação precisa ser respondida, e nem toda conversa merece espaço no meu coração e na minha agenda. Eu vou repetir: nem todo convite deve ser aceito, nem toda provocação precisa ser respondida, e nem toda conversa merece espaço no meu coração e na minha agenda. Sabe, queridos, Efésios 6, versículo 12 apenas, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção se você ainda não entendeu isso. Nós estamos em batalha. Quando? Até Jesus voltar. Desde quando? Desde quando Adão pecou, nós estamos em batalha contra o Satanás. Meu irmão, minha irmã, nós, a igreja do Senhor, não é um navio de cruzeiro igual a gente vê nos filmes, que você paga o ingresso, você senta, tem um garçom que te traz bebida, comida, e você levanta e deixa tudo lá porque alguém vai limpar. Não, a igreja do Senhor é um navio de batalha, e um navio de hospital, que enquanto ela está atirando contra Satanás, enquanto ela está invadindo Satanás, ela está curando pessoas, ela está servindo pessoas, ela está estendendo as mãos para as pessoas. É esse o teu papel, esse é o meu papel, de juntos não nos distrairmos, entender que a obra do Senhor será terminada. Repete comigo: a obra do Senhor em Rolândia e na minha vida será terminada. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pessoal do louvor já pode vir. Não tenha mais tempo de descer do muro para participar de conversas que nos afastam da missão. Vou repetir, famílias precisam ser cuidadas, feridas precisam ser curadas,
Vidas precisam ser discipuladas, novos convertidos precisam ser ensinados a amar a presença de Deus, e famílias inteiras precisam ser conduzidas a Cristo todos os dias. Como Neemias, nós precisamos ter coragem para dizer: estou fazendo uma grande obra, não posso me distrair, eu não posso descer. E para encerrar, Neemias 6, 15 a 16, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, aos 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios às nossas voltas tremeram e caíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Depois de 150 anos, depois de tantas oposições, a obra foi terminada em quantos? 52 dias, de forma extraordinária, de forma sobrenatural, que houve um cuidado. Sabe, queridos, esse texto ele fala duas verdades: a reconstrução da muralha foi terminada. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos que nós não iremos continuar, que nós não iremos começar, porque houve zombaria, mas eles continuaram. Houve ameaças, mas eles continuaram. Houve medo, mas eles continuaram. Houve acusações, mas eles continuaram. Houve distrações, mas eles continuaram. O povo começou com entusiasmo e encerrou com entusiasmo, unido em vitória. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu preciso te convidar a entender que a obra que o Senhor começou sobre a tua vida, ela vai terminar. E terminar porque você é bom? Não. Terminar porque você é crente? Não. Terminar porque você veio no culto de domingo? Não. Eu e você, quando terminar a obra sobre a tua vida, nós iremos falar o quê? Reconheceram que foi por intermédio e intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Versículo 16. Tudo tem que apontar para Jesus. Toda honra tem que apontar para Jesus, toda vitória tem que apontar para Jesus, toda glória aponta somente para Jesus, toda vitória sobre a tua vida precisa apontar para Jesus, todo testemunho que você der precisa apontar para Jesus. E é esse o lugar que uma igreja não se distrai. Esse é o lugar que homens e mulheres não se distraem fascinados pelo prazer das coisas desse mundo. De novo, nós precisamos gritar eternidade e sussurrar prosperidade, que Deus me fez prosperar, que Deus foi bom. Sim, a gente tem que testemunhar isso, glória a Deus, mas você entende que isso não pode ser a pauta da nossa igreja, isso não pode ser pauta de você como cristão sério, que ama a presença de Deus. Sabe, queridos, Neemias nos mostra que a fidelidade não depende de um ambiente perfeito. A obra do Senhor, ela precisa começar e continuar. Os resultados demoram. O trabalho pode ser maior do que os nossos recursos, mas a obra do Senhor vai terminar. Coloca para mim aquele último banner para mim, por gentileza. Ali fala, uma igreja que não se distrai. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé? Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé para achar que está acabando? Passei um pouquinho do horário hoje, mas tenho certeza que você foi abençoado, amém? Uma igreja que não se distrai, vamos lá, reconhece a obra de Deus lhe confiou. 2, assume o seu papel, ora, trabalha e vigia enquanto fecha as brechas. 3, não perde tempo com conversas e distrações que afastam da missão. 4, persevera até concluir a obra que Deus lhe confiou para a glória de Deus. E 5, fomos chamados para restaurar famílias. Esse é o lugar que Deus chamou você, esse é o lugar que Deus chamou a mim, esse é o lugar pelo qual a igreja Siloé foi levantada há 26 anos atrás. Levanta a tua mão, quero orar por você nessa noite. Jesus, nós queremos ser essa igreja que não se distrai. Pai, levanta sobre nós uma igreja que está ligada num corpo, uma igreja que está ligada numa visão,
uma igreja que não se distrai, que não se perde, ó Pai, com os prazeres, nem com as conversas desse mundo, mas que olha para Ti. Jesus, fortalece cada uma dessas mãos, Senhor, nessa noite, que em uma mão haja a força para o trabalho, e a outra mão haja espadas, ó Pai, para que haja proteção das suas casas, dos seus lares e dessa igreja. Senhor, eu oro por cada homem, por cada mulher que está nessa noite. Levanta esses homens e mulheres que amam a Tua presença, que irão ser Neemias, que irão ver brechas, irão reconstruir e vão levar outras pessoas a amarem a Tua presença. Jesus, nós queremos declarar que nós fomos chamados para ser um lugar de começos e recomeços. Então, Senhor, nós sabemos que a obra irá terminar o dia que o Senhor voltar. Enquanto o Senhor não volta, nós iremos perseverar, nós iremos permanecer, nós não iremos nos desviar, nós não iremos ouvir vozes de sambalates, Jesus. Nós queremos ouvir apenas a Tua voz. Então abençoa, Senhor, os nossos ouvidos, que a partir de hoje o som que vem dos céus seja o único som que governa nossas mentes, nossos pensamentos, ó Pai. Que a mesa onde nós nos sentamos sejam mesas da Tua presença, sejam mesas de alimento, sejam mesas, ó Pai, onde o Teu nome é honrado, glorificado e a Tua igreja é exaltada. Jesus, ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua missão. Jesus, ajuda a Tua igreja, Senhor, tão falha, tão pecadora, Senhor. Perdoa, Pai, como Neemias disse, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, perdoa, Pai, onde nós erramos, Senhor, porque nós queremos concluir a Tua obra, nós queremos fechar as brechas, Jesus, nós queremos que o Teu nome seja honrado e exaltado no final de tudo, Jesus. Abençoa a Tua igreja que se reúne aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém.